aqui falando hoje sobre marketing com inteligência comercial para o varejo. Eu não sei quantos de vocês já ouviram falar ou estão trabalhando com esse tema, né, que se chama inteligência comercial. Hoje em dia, quando a gente pensa numa equipe de vendas, a gente pensa naquele vendedor tradicional ou naquele representante comercial que anda com a sua maleta cheia de coisas, de papéis, uma pasta com anotações. E esse é o vendedor que a gente conhece, o vendedor tradicional, né? Mas fica muito longe agora da atualidade o tema, né, se esses vendedores não acompanharem esse ritmo acelerado dessa transformação digital toda. Então, o vendedor, ele tem a essência dele para poder vender, né? Ele tem o talento e a habilidade que só ele tem de comunicação e de persuasão para vender o produto, mas ele vai ter cada vez mais dificuldades em atingir as suas vendas e em prosperar nos negócios se ele não tiver essa visão mais futurista, que na verdade eu não estou falando assim de nada de diferente do que saber mexer numa planilha, saber gerenciar os dados que ele precisa gerenciar dos clientes dele, e que são coisas muito simples, né, e que não requer, na verdade, um grande desenvolvimento de conhecimento e nem de habilidades com a informática. Existe sim uma necessidade de habilidade básica, né, e necessária, mas o importante é o que está na veia dele, que é saber vender, né? Então, nós vamos falar muito de gestão de dados. Em vários momentos a gente vai voltar a falar dessa coisa do virtual e do real, né, do ponto de venda. Mas nós vamos falar aqui basicamente de procedimentos que a empresa deve ter, gerenciamento de dados, sondagem de mercado, estratégias de comunicação que vão encantar os clientes. Então, o grande desafio aqui é justamente você pensar, né, com tantas coisas que tem para fazer hoje, tantas ferramentas, tantas possibilidades, o que é prioritário na sua empresa, o que exige menos investimento, mais investimento, por onde começar, né? Para quem já está num momento mais avançado, tem outros momentos, e para quem ainda está vendo isso, né, recentemente ou pela primeira vez, ou não é familiarizado com isso, então existem passos ainda que eu não vou dizer nem que é um passo, né? Existe ainda um engatinhamento, né, que nem um bebê, para depois se transformar num primeiro passo. Vamos falar do e-commerce, né, que as redes sociais e o trabalho de marketing digital que as redes sociais estão ajudando hoje na questão de vendas. E, por fim, vamos falar bastante da palavrinha nova chamada Analytics, que nada mais é do que a habilidade de fazer a gestão do seu trabalho de gerenciamento de dados. E vamos falar também da inteligência artificial. Então, esses temas que nós vamos trazer aqui hoje, nós não vamos em momento algum entrar nessa parte técnica e falar de softwares, de ferramentas específicas. Nós vamos falar de uma linguagem de uma maneira muito tranquila, principalmente para as pessoas que não são da área de tecnologia. Então, o grande foco aqui é para isso. Então, você que está aí acompanhando à distância, esse é um trabalho que foi resumido bastante para as pessoas mais leigas, realmente. As pessoas que trabalham na área comercial, as pessoas que trabalham com marketing, eventos, relações humanas e muitas outras áreas, na verdade. Mexer com fórmulas, né, de Excel, da planilha de Excel, interpretar dados, gráficos, analisar dados, nem sempre é uma coisa que as pessoas têm afinidade e facilidade para fazer.
Por outro lado, para quem não tem essa afinidade, não precisa ficar desesperado, né? A gente tem uma série de oportunidades, e hoje em dia, como foi falado na parte da manhã, vídeos tutoriais de graça, né? Uma série de facilidades que hoje tem aí na internet, e que a pessoa, ela não precisa ser um expert em planilha e nada disso. Mas o que nós vamos falar aqui hoje é uma coisa muito simples, muito abrangente, e que, assim, é o básico, né, que as pessoas têm que ter em mente. Então, assim, falando dessa parte aqui de gerenciamento de dados, né, algumas perguntas aqui que eu coloco para vocês pensarem. Como integrar as informações do CRM com as ações físicas da loja? Né? CRM, para quem não sabe, é o Customer Relationship Management, que é o gerenciamento de relacionamento de clientes. Né? É um software que cuida desse gerenciamento de dados para a gente. Nem sempre, dependendo da estrutura que você tem, dependendo do momento que você está na sua empresa, é necessário você fazer um investimento para ter um CRM. Nem sempre. Às vezes você está num outro momento da sua história, da sua empresa, em que esse investimento não é necessário naquele momento. Né? Então, o que eu vou resumir aqui, longe assim, de dizer que são ferramentas que não são necessárias, né? Eu não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que existem momentos diferentes onde que você tem que nem sempre ter um investimento muito alto para ter as coisas e para as coisas começarem a funcionar. Para que serve a geração de leads, né, que a gente falou de manhã também? Essa palavrinha leads, para quem não acompanhou de manhã e para quem não é familiarizado, significa contatos. Nós queremos gerar contatos. Hoje em dia, toda essa comunicação, esse trabalho na rede social, você está sempre buscando novos contatos que vão querer fazer negócio com você. Então, existe essa estrutura por trás aí para a gente ter isso. Em que momento que eu vou ter um insight? Insight, né? Para quem também não está familiarizado com a palavra. Vou ter um insight hoje. Eu já acordei super animada e acabei tendo um insight. Hoje eu vou fazer uma estratégia na minha empresa, assim, que eu vou falar com os meus funcionários de tal jeito e que a gente vai desenvolver uma campanha de comunicação porque eu vi o concorrente fazendo tal coisa e eu identifiquei um outro caminho, então a gente vai criar essa estratégia nova. Então, ideias novas que surjam na cabeça e que a gente acaba tendo momentos muito iluminados, né, na cabeça de pensar nas estratégias, é o que a gente chama de insight. Então, quantos insights você tem por semana, por mês, né, para pensar assim, em mudanças interessantes na estratégia que você tem que ter? Aprimorar o conhecimento em planilhas. Tem pessoas, e aí, gente, não tem o certo e o errado. Tem pessoas que são muito comunicativas, vendedores, por exemplo, né? Tem muito essa característica. A pessoa que é de vendas é uma pessoa que quer sair na rua, que quer falar com pessoas, que quer sair para vender, que quer se comunicar. Ele não é uma pessoa introspectiva que fica por trás de uma tela de um computador gerenciando planilhas. Não é. Por outro lado, uma pessoa de estatística, de estudo de mercado, uma pessoa que só trabalha com planilhas, experimenta falar para ele, olha, hoje você vai ter que visitar o cliente, viu? Para você ver o que acontece. Né? A pessoa já passa mal. Então, tem a questão da natureza da pessoa. Tem pessoas que têm mais habilidades para algumas coisas, que são de âmbito de comunicação e de movimento, e tem pessoas que têm mais habilidades para atividades introspectivas. O que eu estou dizendo só é que uma pessoa, um vendedor, por exemplo, né, e que ele é muito comunicativo e o negócio dele é sair na rua e tal, ele vai ter que em algum momento encontrar esse ponto de equilíbrio dessa habilidade que ele tem, para que ele conheça também como montar as planilhas dele. Porque fica muito ruim ele não ter esse conhecimento e ter que depender de alguém para fazer isso para ele. Como
usar a inteligência artificial. Nós vamos falar lá no finalzinho aqui do nosso dia, bastante um pouco essa coisa para desmistificar o que é essa inteligência comercial que todo mundo está falando, e que eu não sei se eu tenho, se eu não tenho, se é para ter, se é para investir, o que a gente faz com isso. Quanto devo investir em software de gestão? Nem sempre é, como eu falei, é o momento. Às vezes não é, às vezes é, às vezes você já tem um que não funciona muito bem, que você tem que aprimorar conhecimentos. E como organizar os dados de clientes e prospects. Então, isso é uma coisa muito importante. A empresa que não tem essa visão e não tem esse conhecimento vai ser muito difícil, né? Porque até pouco tempo atrás, muitos empresários e donos de lojas ainda gostam de usar o papel, anotar a ficha do cliente. Se você se lembra daquela época, você anotou a ficha do cliente aí ou não? A ficha, você imagina na ficha, né, aquela pastinha, aquela prancheta, né, com papel, né, que você escreve tudo, aí depois você faz o quê com aquilo? Fica no arquivo, né, aquele monte. Então isso é uma coisa muito antiga e que os mais velhos ainda têm muita dificuldade de pensar nessas coisas mais novas.